Bom dia, sexta-feira, 19 de agosto, vamos ao estudo adicional da lição da semana. Deus não disse que daria o Espírito Santo aos que pedissem a Ele? E esse Espírito não é um guia real e verdadeiro? Parece que algumas pessoas têm o receio de aceitar o que Deus afirma, como se isso fosse presunção de sua parte. Oram para que o Senhor nos ensine e, no entanto, temem acreditar na empenhada palavra de Deus e crer que temos sido ensinados por Ele. Contanto que nos dirijamos ao nosso Pai Celestial humildemente e com um espírito suscetível de ser ensinado, dispostos e ansiosos por aprender, por que havemos de duvidar de que Deus cumprirá sua promessa? Nem por um momento devemos duvidar dele, desonrando-o desse modo. Outro texto interessante que está aqui na lição de sexta-feira é esse. Quando buscarem conhecer sua vontade, a parte que lhes cabe no trato com Deus é crer que haverão de ser conduzidos, guiados e abençoados no cumprimento de sua vontade. Talvez duvidemos de nós mesmos, temendo interpretar mal os seus ensinos, mas tornemos até isso assunto de oração e confiemos nele. Sim, confiemos nele ao máximo, para que o seu Espírito Santo nos leve a interpretar corretamente seus planos e a atuação de sua providência. Então, quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus alguma coisa, principalmente quando é a descida do Espírito Santo, nós devemos crer que Ele vai fazer aquilo de acordo com o que Ele prometeu na sua palavra. Muita gente, quando pede o Espírito Santo, pede com um guarda-chuva espiritual aberto. O Espírito Santo ele cai como uma chuva sobre nós, mas a gente está com um guarda-chuva espiritual aberto. E o guarda-chuva espiritual é a nossa falta de crença. Às vezes também os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, essas coisas impedem que o Espírito Santo recaia sobre nós. Nós precisamos realmente crer em Deus, e crer envolve agir segundo a vontade de Deus. Agora, às vezes, para nos preparar e para nos ajudar a fechar esse guarda-chuva, Deus ele permite que a gente passe por algumas provas. E olha o que esse texto fala aqui, olha. A fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 555. Então, a fé, ela realmente é fortalecida pelas provas e pelas dificuldades. É por isso que Deus às vezes permite que a gente passe por algumas dificuldades e provas, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente tenha fé e a gente aprenda a fechar o guarda-chuva e deixar que o Espírito Santo recaia sobre a nossa vida. Aí a lição vem fazendo algumas perguntas, por exemplo, quais são as coisas que você acredita que mesmo sem ver? Por exemplo, você toma um ônibus na rua, você pega uma condução na rua e você não vê se o motor dentro do ônibus está funcionando ou não. Alguns tomam um avião para fazer uma viagem e não veem nem o piloto, mas creem que ele está lá conduzindo o avião. Então são coisas que a gente não vê, mas que a gente crê que existe e que leva a gente. Você liga o seu celular crendo que as ondas estão chegando ao seu aparelho para falar e que dali sai também a comunicação para você falar com outras pessoas. Você não vê, mas você crê que aquilo ali existe. Então, muita coisa a gente não vê, mas a gente crê. A fé é a mesma coisa, né? Então a gente deve realmente crer que Deus ele vai cumprir a palavra dele. Nós temos que aprender a confiar em Deus e a gente deve entender que os desafios, os conflitos, as coisas que Deus permite, elas realmente nos treinam e nos preparam para que a gente tenha uma comunhão e um relacionamento com Ele. E que a gente feche o guarda-chuva espiritual e permita que o Espírito Santo recaia sobre nós. Excelente dia para você, bom dia, feche o guarda-chuva espiritual, que Deus nos abençoe, tchau, tchau.